seja bem-vindo aqui a mais um programa Em Tese da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Esse nosso programa é um canal institucional de comunicação a fim de que nossos servidores e juízes possam divulgar para a sociedade os seus trabalhos acadêmicos, aqueles que eles vêm desenvolvendo em pós-graduações lato sensu, mas também no mestrado e no doutorado. No dia de hoje, teremos a honra de ter aqui como convidado o nosso servidor Daltro Alberto Janha Marques de Oliveira. O Daltro ele é servidor aqui do TRT da Primeira Região, é professor de Direito, e ele defendeu uma dissertação de mestrado perante a PUC do Rio de Janeiro, intitulada Vias de Legitimação do Ativismo Judicial, Omissões Legislativas, Mandado de Junção e Diálogos Institucionais. E para a gente conversar aqui no dia de hoje sobre essa dissertação, um tema bastante polêmico, sobretudo agora em tempos eleitorais, né? Temos a honra de ter como convidadas duas grandes professoras do Rio Grande do Sul. Né? A primeira delas é a professora Rosane Terezinha Porto, que é doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e fez pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente também cursa um outro pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também temos a doutora Carmela Gruni, que é advogada trabalhista com atuação no Rio Grande do Sul, é mestre em Direito e pós-graduada também em Direito Processual do Trabalho pela FEMARG e estará aqui conosco abrilhantando a nossa conversa com o Daltro. Bom, seguindo os nossos trabalhos, inicialmente darei a palavra aqui ao Daltro para que ele faça uma breve exposição da sua dissertação. Em seguida, passaremos para os questionamentos das professoras. Daltro, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Tese. Você tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde, professoras, doutora Carmela, professora Rosane. Né? Eu fico muito feliz com essa possibilidade. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu tomei conhecimento do programa, né, de entrevistas em tese, promovido pela Escola Judicial. Infelizmente, eu estava participando, inclusive, de um grupo de estudos na Escola Judicial, quando veio a pandemia, né, junto com a Daniela, e com outros servidores. Espero que a gente possa aí depois retomar esse grupo. E eu fiquei muito feliz com a possibilidade de falar sobre essa minha dissertação, porque, de fato, né, como o professor Fábio, doutor Fábio, professor e doutor, porque, inclusive, doutor, você não vai lembrar, com certeza, mas eu fui seu aluno na pós-graduação de Direito e Processo de Trabalho lá da Cândido Mendes, né? Não vou, já faz um tempinho, não vou dizer quanto, para não ficar denunciando idades aqui, né? Mas eu fiquei muito satisfeito de revê-lo agora aqui, porque, inclusive, me chamou muita atenção na sua aula naquele momento, que eu já tinha feito pós na UERJ, em Direito do Estado, e eu sei que o senhor é da UERJ, né? Do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, e o senhor trazia muitos elementos de direito constitucional, menção a vários professores lá da UERJ que também me serviram de referência, o Luiz Roberto Barroso, o Daniel Sarmento, né, o Gustavo Menemboi. Então, isso me chamou muita atenção naquelas aulas, né, esse contato do direito do trabalho com o direito constitucional. Bom, a minha tese, que inclusive virou, eu pude publicar, né, como livro, inclusive, em breve eu vou suprir essa indelicadeza minha, eu vou deixar uma cópia lá na biblioteca do tribunal, né, para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Essa dissertação que foi publicada, eu concluí o trabalho em 2014, né, e quase 8 anos depois, como o doutor Fábio falou, é um tema que volta à pauta do dia ou se mantém atual, né? Atualmente, inclusive, eu meio que vim correndo. Atualmente, eu estou fazendo doutorado na PUC, voltei para a PUC, então tive aula mais cedo, vim correndo para a entrevista. E a gente tem debatido, inclusive, esses temas, né? Lá no programa de doutorado, eu debato isso com os meus alunos em Direito Constitucional, que é justamente a gente tentar, essa ideia do trabalho, né? A gente tentar superar essa dificuldade que a gente encontra nessa harmonia entre os poderes, que é uma cláusula pétrea, um princípio fundamental da nossa República, né, na nossa Constituição, porque justamente fica uma dúvida ou um embate constante sobre quem deve dar a última palavra acerca de questões que envolvam direitos fundamentais, principalmente
no momento de se interpretar ou aplicar a Constituição. A gente está sempre debatendo se compete aos órgãos representativos, né, legislativo e executivo, tratarem de aplicar, de dar efetividade à Constituição através da produção legislativa, da produção de leis, no âmbito do executivo, né, a partir da promoção de políticas públicas. E a gente sempre cai no problema que no constitucionalismo americano se cunhou chamar de dificuldade contra-majoritária, de questões sobre direitos fundamentais em sede de controle de constitucionalidade acabarem recaindo no judiciário, que são, né, que aqui no Brasil, pelo menos, é um órgão não eletivo, né? O judiciário ele é composto por juízes que ou passam em concurso público, então são servidores públicos, né? Ou pelos ministros dos tribunais superiores, que são agentes nomeados pelo presidente da República, mas nenhum deles tem a função eletiva, né? Uma função eletiva, é um cargo efetivo. E aí se questiona isso, porque, inclusive, a nossa Constituição diz, né, que artigo 102 diz que o STF é o guardião da Constituição, o STF, no controle abstrato concentrado, é o protagonista, quando vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei, principalmente através da ação direta de inconstitucionalidade. E aí a gente sempre cai nesse problema. Por que o STF, ou o judiciário como um todo, deveria dar a última palavra no momento de se interpretar a Constituição? Salvo engano, foi o agora ex-ministro, né, Celso de Mello, que certa vez disse que o STF teria o direito de errar por último, né? O que é justamente o que eu problematizo no livro, na dissertação, porque essa teoria que eu desenvolvo, e é uma teoria que também, são teorias, na verdade, que eu explorei muito do direito estrangeiro, principalmente do direito americano, é a teoria dos diálogos institucionais, né? No primeiro capítulo eu até falo sobre as noções de ativismo judicial, judicialização da política, a importância da gente distinguir esses dois conceitos, né, que caminham junto, mas de fato não se confundem. Mas o cerne da questão é justamente fornecer uma via alternativa para essa dicotomia. Quem dá a última palavra, judiciário ou legislativo? E defender a ideia de que nenhum dos dois precisa dar a última palavra, né? A solução de questões que envolvam direitos fundamentais, e, obviamente, a partir de uma interpretação constitucional, essa solução ela pode ser perfeitamente obtida dialogicamente, né? A partir de um diálogo entre as instituições, por isso o nome, né? Diálogos institucionais. Só que esse diálogo, obviamente, não pressupõe necessariamente um diálogo literal, onde os membros desses órgãos vão sentar e discutir sobre questões de direitos fundamentais, mas um diálogo justamente a partir do exercício das funções institucionais de cada um. Então, tem teorias, por exemplo, que vão defender que, no momento em que a Suprema Corte, né, principalmente, exerceu o controle de constitucionalidade, ela não precisa, ainda mais se a gente estiver falando de uma questão judicializada politicamente, né? A gente debate muito questões que envolvam direito à saúde, por exemplo, promoção de políticas públicas que acabam desaguando no STF. Doutora Carmela, professor Fábio, professora Rosane sabem também, né? Muitas discussões sobre a reforma trabalhista foram parar no STF, estão sendo debatidas ainda, né, em sede de controle de constitucionalidade. Então, há quem diga que o STF, por exemplo, a Suprema Corte, o Judiciário, ele não precisa, por exemplo, definir objetivamente o caso, pode definir superficialmente e deixar a questão em aberto para ela ser amadurecida nos órgãos representativos de fato, né? Legislativo, no executivo. Tem um autor que defende que os juízes eles podem funcionar como conselheiros dos órgãos representativos. Então, no bojo ali da decisão judicial, como obter dictum, né, na fundamentação, sem necessariamente estar no dispositivo da decisão, eles podem dar conselhos. Olha, de repente, o melhor caminho a se seguir seria esse, no âmbito dessa política pública.
no âmbito dessa produção legislativa, seria interessante um amadurecimento legislativo para tratar de um determinado assunto. E aí joga esse conselho, né? Não diz, olha, a solução é essa. E aí, eventualmente, né, porque outros autores, 2 autores canadenses, por exemplo, que eu abordo no trabalho, eles dizem que existe essa sequência legislativa, eles chamam a sua teoria de sequência legislativa. Quando o judiciário dá um conselho ou deixa questões em aberto no âmbito de uma decisão judicial, e a questão não se define por completo, então o legislativo acaba tendo essa sequência legislativa, sim, de ou produzir a norma, ou de, eventualmente, por conta própria, não no controle, mas o legislativo revogar uma lei, né, que entenda inconstitucional ou ultrapassada. Então, você vai construindo diálogos através de várias formas, né, de interação entre os poderes, e, no final das contas, a decisão final sobre direitos fundamentais não é tomada nem por um nem pelo outro, né? É tomada dialogicamente, como eu disse. E aí eu uso o mandado de injunção, que é um remédio constitucional, uma ação constitucional, como um exemplo de como essa relação dialógica, na nossa realidade brasileira, poderia funcionar. Porque, basicamente, o mandado de injunção, como a gente sabe, ele é um remédio constitucional que vem para dar efetividade para direitos constitucionais e, por falta de uma produção legislativa, não conseguem ser exercidos na sua plenitude. Então, o mandado de injunção ele vem para permitir que o judiciário dê uma solução para aquele caso concreto, e hoje em dia a gente tem a possibilidade de uma produção de efeitos mais ampla, para que o judiciário ele supra essa omissão legislativa de certa forma. Mas aí a gente cai na mesma questão. Não necessariamente, mesmo julgando o mandado de injunção, o judiciário precisa suprir essa omissão, até porque nem seria o papel dele a priori, né? Então, o judiciário pode deixar a questão em aberto, por exemplo, decidir minimamente e permitir que os órgãos representativos efetivamente façam esse papel que é deles, né? Então, eu usei o mandado de injunção como um elemento constitucional nosso aqui, que poderia ser um caminho bem claro, dentre outros possíveis, mas eu selecionei esse, um caminho bem claro para a gente tentar, de alguma forma, alcançar esses diálogos institucionais. Então, esse é mais ou menos um resumo, né, do que trata o trabalho. Obrigado. Obrigado, Dalton. O trabalho, como você falou, ele acaba ficando. O seu trabalho ficou um tanto quanto atemporal, né? Porque ele está sempre como uma fonte de consulta, uma fonte muito importante de reflexão diante de tantas arestas que têm aparecido entre a atuação do judiciário, não só com o executivo, mas sobretudo com o legislativo, né? Colocando às vezes a sua opinião se sobrepondo à vontade do parlamento. Então, seguindo aqui a nossa ordem combinada, né, por ordem alfabética, e passaria a palavra para a professora Carmela Gruni, né? Muito obrigado mais uma vez pela presença, professora Carmela. Ela terá a oportunidade de fazer duas perguntas, 2 questionamentos ao Dalton. Em seguida, encerrado esse bloco, a gente passa a palavra para a professora Rosane. Então, professora Carmela, por favor. Cumprimento a Escola Judicial do TRT da Primeira Região pela iniciativa do programa de entrevista em tese, a qual agradeço o convite da pessoa do Dr. Fábio Rodrigues Gomes, magistrado do trabalho, como também especial agradecimento a toda a equipe técnica, da pessoa do servidor Alexandre Lopes de Lima. Cumprimento o autor da tese que será debatida aqui, Dr. Daltro Alberto Janha, que se pronuncia Marques. É assim que se pronuncia? Ranha, né? Ranha. Porque o J em espanhol vira... Isso. Então, vira para eu falar corretamente, Ranha Marques de Oliveira e a colega advogada e pesquisadora doutora Rosane Porto, todos e todos internautas interessados nessa temática, ao qual transmito meus sinceros agradecimentos pela audiência. Inicialmente, antes de fazer as 2 perguntas, eu gostaria de comentar a importância do trabalho de visibilidade dos arquivos femininos públicos, né? E tem um trabalho feito pela Luciana Reimann, que ela fala que os arquivos são instituições que expressam relações de poder, e o silêncio e a invisibilidade são elementos não neutros na construção de suas fontes e fundos, né? E deixo essa escritora para que todos nós nos inspiremos nessa possibilidade
da importância de a gente elevar o papel das mulheres na pesquisa. Então, duas formas, além de elevar o papel das mulheres pela construção da possibilidade desse convite para que nós aqui, eu e a Rosane, possamos debater, mas que também as teses elas venham a ser referidas a mulheres como pesquisadoras, né? E vou falar primeiro o contexto geral, né? Eu penso que a tese, ela, como foi bem dito, ela é bastante atual e ela demarca, embora ele diga, né, que nós tínhamos mais um sentimento de pacificação social, quando ele fala que foi produzido em 2014, o cenário atual é de incertezas, né? Embora transcorridos 8 anos do mensalão, mostra a importância de atuação do Poder Judiciário para coibir atos de práticas praticados na jurisdição por abuso de poder, né? E exemplos disso são as decisões recentes de 2021 pelo ministro Edson Fachin, em condenações aplicadas no caso do Lula, como também escreveu o autor quando fala do Marques de Oliveira, né, o colega Daltro, que naquela época nos encontrávamos num período de paz institucional e já não temos tanta segurança como antes pelos ataques às instituições, né, que são constantes e muitas vezes utilizando uma forma indiscriminada do uso da palavra para propagar até a ditadura. Então, eu acredito que a gente tem grandes exemplos aí de situações que estão ocorrendo para a gente demonstrar, porque a tese fala sobre a questão da separação dos poderes, e para ver exatamente o que a gente está buscando aqui, que é pela tese que a gente está abordando e que muito se falou sobre democracia deliberativa, nós precisamos concretizar essa democracia deliberativa. Para isso, a gente precisa elevar então, o papel dos arquivos históricos produzidos por mulheres. E aqui eu gostaria de referir algumas constitucionalistas da nossa história recente, como a Melina Girardi Fachin, Soraya da Rosa Mendes, Bruna de Bem Esteves, Juliana Cesário Alvim e Manuelita Hermes da Rosa de Oliveira Filha. Porque nessa tese nós temos apenas 11 mulheres, enquanto temos outros 50 autores, né, homens. Acho que é importante, agora a gente está falando em estudar, né, eu vou estudar agora no doutorado, sei que o doutor Daltro está estudando, e a gente, como uma política afirmativa, ela não pode ser só praticada por mulheres. Então, acho que agora, enquanto internautas e nós pesquisadores, devemos elevar o nosso compromisso na democracia, do importante papel para que nós tenhamos vozes diversas e plurais. Então, parabenizo, Daltro, eu fiz um pequeno apanhado do que tu tinha, eu realmente li toda a tua tese, achei muito interessante, e antes de fazer as duas perguntas, porque são perguntas bem pontuais, tá? Eu acredito que a tua tese leva muitos meios pelos quais legitima o agir proativo judicial, né? Traz um mandado de justiça, essa possibilidade de diálogo entre as instituições por envolver atores, né, para a problemática social, e eleva a importância que os operadores do direito, né, utilizem essa potencialidade como mecanismo constitucional de concretização de direitos. E vi pelo teu trabalho que tu cita alguns exemplos de decisões do STF, e vou chegar às perguntas porque tu é o nosso grande centro, teus estudos são o nosso centro do debate, né? Então, duas perguntas que eu gostaria, e se caso houver tempo, né, tenhamos possibilidade de fazer mais. A primeira pergunta é: por que o ativismo judicial praticado no Brasil hoje, pelo Supremo Tribunal Federal, se assemelha muito ao ativismo judicial liberal? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu já deixo as duas para tu ficar à vontade, mas se precisar depois repito, é então que tu comente um pouco mais sobre qual é a importância do diálogo institucional para a efetivação de direitos. Muito obrigada pelo convite e parabéns, doutor Daltro. Obrigado, doutora, professora Carmela. As considerações que a senhora fez sobre o papel feminino também, né? Essa leitura de autoras mulheres, como a senhora mesma disse, tem grandes constitucionalistas. Eu não lembro se eu cheguei a citar na dissertação, mas eu também admiro muito, o professor Fábio conhece, a professora da UERJ, a Adriana Barcelos, Ana Paula de Barcelos, desculpa, a professora Ana Paula de Barcelos, que eu gosto muito do professor Luiz Roberto Barroso, ela é uma discípula direta dela, né? Eu achei ele um grande constitucionalista,
dele, ela é uma discípula dele, então é importante, mas é uma percepção ainda, né, infelizmente, da baixa representatividade que mulheres ainda têm realmente no meio acadêmico, embora isso já não seja uma realidade tão pulsante. Na minha turma mesmo atual do doutorado, ela é predominantemente feminina. No próprio tribunal, aqui no TRT, a presença feminina de juízas é quase que, o doutor Fábio talvez saiba melhor do que eu, mas o percentual, se não é superior ao dos juízes homens, é praticamente nivelado, e isso é muito bom que esteja acontecendo, mas, sem dúvida, é uma busca. Assim como essa semana mesmo, debatendo igualdade lá na faculdade, nas aulas, a presença de pessoas negras em ambientes como esse, né? A questão do racismo estrutural. Então, são pontos que a gente precisa valorizar. A presença de mulheres na política, a gente está ainda terminando uma campanha eleitoral, né? Enfim. Mas as duas perguntas que a senhora fez, né? Quer dizer, a primeira pergunta é extremamente interessante e importante, as duas são, na verdade, mas a primeira porque a gente, atualmente, e até por conta da desinformação que a gente passa, as pessoas acabam não buscando a fundo conhecer os problemas que envolvem as questões cotidianas, os debates públicos, e o histórico deles também, né? Como a senhora lembrou, o ativismo judicial, que hoje em dia muito se fala que é do STF tentando invadir competência de outros poderes, e a gente mesmo sabe, né? A gente está aqui conversando dentro de um tribunal que a jurisdição é movida pela inércia, então não é o STF ou o judiciário que vai lá, não, deixa que eu resolva esse caso. Esses casos chegam naturalmente aos juízes, aos tribunais, os tribunais é um princípio processual, um princípio constitucional, tem que dar a solução para o caso, ainda que seja uma solução mínima, né? Mas o ativismo judicial, ele começa, esse termo, inclusive acunhado a partir da experiência americana, no início do século passado, na corte que era bastante liberal e conservadora. Então, na verdade, o ativismo judicial praticado pela Suprema Corte americana, ela começa justamente para frear medidas populistas ou de cunho social, melhor, né, de cunho social, salvo engano, do presidente Roosevelt ou do presidente Eisenhower, ou de ambos, justamente naquele momento que se implementava o estado do bem-estar social, pós-crise de 29, né, crash da Bolsa. Então, o Estado americano, que sempre foi palco do liberalismo clássico, de abstenção do Estado sobre as relações privadas, ele muda esse viés, né, de atuação, e a Suprema Corte começa a frear esse ímpeto social, por assim dizer, de participação do Estado em questões sociais. E isso depois acaba sendo revisto, mais para meados do século passado, a Suprema Corte americana ela começa a ter uma atuação mais proativa na efetivação de direitos civis, né? e principalmente direitos de minorias. Então, decisões emblemáticas da Suprema Corte elas vão acabar ou dar início a um processo de fim da segregação racial institucionalizada nos Estados Unidos, pautas femininas também, feministas, como também o direito ao aborto, que agora meio que foi revisto, né, pela atual composição da Suprema Corte, casamento entre pessoas do mesmo sexo, descriminalização do uso de drogas, da maconha, né? Recentemente o presidente Joe Biden soltou alguns presos por esse motivo, né, por conta dessa mudança de paradigma. E no Brasil, a atuação da Suprema Corte, atualmente, ela tem esse viés ativista e parece que é algo extremamente social, ou tem quem diga, né, um ativismo de esquerda que só serve para beneficiar um dos lados da vida política, do jogo político. E o que a senhora falou não é verdade, né? O ativismo judicial no Brasil, ele acontece, hoje em dia, muito por uma demanda, inclusive, dos próprios órgãos representativos, né, que não conseguem um consenso interno e acabam jogando questões que eles deveriam solucionar internamente
no âmbito do debate representativo para o judiciário. Partidos de oposição, se for pensar no governo atual, partidos de oposição, mas partidos do próprio governo levam questões para o STF julgar. O próprio presidente, né, já que ele tem essa legitimidade lá no artigo 103, leva questões para o STF, levou durante a pandemia, por exemplo, questões para o STF julgar em sede de controle de constitucionalidade. Então, e o STF vai dando respostas, não necessariamente com um viés social, mas vai dando respostas que são extremamente importantes, principalmente na área social, às vezes, porque, quando a gente olha para a Constituição, a gente sabe que os direitos sociais ali previstos, na sua grande maioria, são daquele tipo, né? Normas de eficácia limitada, que não se efetivam plenamente por si só, precisam de uma complementação legislativa. E quando essa complementação legislativa não vem, essa demanda, saúde, educação, questão de previdência, questão de transporte, acaba sendo jogada para o judiciário e, principalmente, quando a gente está falando de interpretação da Constituição, acaba sendo jogado para o controle no STF. Então, por isso, essa a figura que o STF, que o ativismo judicial assume no Brasil. Na verdade, me parece que a gente chega nesse contexto por uma crise de representatividade, muito mais do que por uma conduta voluntária e ativista do próprio tribunal, né? Então, acho que é mais ou menos essa coloração que a gente tem do ativismo judicial hoje em dia no Brasil. Perdão, a segunda pergunta qual era? A segunda, acabei me perdendo na primeira aqui. Só para complementar uma decisão importante, eu acho que foi depois, é a questão que teve do mandado de injunção sobre a criminalização da homofobia também, que foi julgada em conjunto com a ADI por omissão a 26, que fala sobre esse diálogo dos movimentos da LGBT e o poder público, que também vai bem nessa linha que tu comentou muito bem. E a segunda pergunta é qual a importância do diálogo institucional para a efetivação dos direitos? Exatamente. Né? Eu acredito que esse caminho, né, que algumas teorias que eu abordo aqui no trabalho sugerem, de haver esse diálogo onde uma decisão judicial possa estimular que os órgãos representativos ajam dentro das suas próprias funções institucionais, eu acho que esse é um caminho possível a se seguir. Né? Eu posso dar 2 exemplos, quer dizer, um recentíssimo, né? Um recentíssimo que de ontem ou anteontem, que foi justamente uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que acho que já foi referendada em plenário, onde ele assegurou que os municípios que quisessem poderiam assegurar transporte gratuito nas eleições, né? Para permitir que a população, principalmente de baixa renda, que às vezes mora longe da sessão eleitoral e tem dificuldade para pagar o transporte, possa votar. E aí a democracia se aperfeiçoa de maneira completa, porque todo mundo passa a ter as mesmas possibilidades, o voto direto e universal, e uma cabeça, um voto, né? E aí várias prefeituras já vão se mobilizando. Já houve algumas que disseram que não vão fazê-lo. Aqui em Porto Alegre. Mas é complicado. Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo disse que não vai fazer, mas há outras prefeituras que já se mobilizam para esse sentido, né? E olha que interessante, dentro dessa mesma decisão, com muito acerto, eu acho, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse, mas olha, obrigar a prefeitura a dar gratuidade eu não vou, porque esse não é meu papel enquanto juiz, né? Eu asseguro que as prefeituras que queiram o façam, mas eu não posso fazê-lo, né? E uma outra questão que foi extremamente interessante, que não veio, por isso que eu falo, o STF é o protagonista, mas não o ator único, né? Talvez o ator principal. Mas há outros coadjuvantes que, às vezes, não são coadjuvantes, se tornam principais, enfim. O STJ, como a gente sabe, há 1 mês atrás ou 2, salvo engano, disse que os planos de saúde só estariam obrigados a fornecer medicamento dentro do rol taxativo da Anvisa, da ANS, né? Da ANS. Isso gerou uma mobilização, é o que o Bushel, né? São dois autores canadenses, um deles é o Bushel, falam de sequência legislativa.
em pouco tempo, uma mobilização importante, que a gente não vê sempre do Legislativo, em pouco tempo o Legislativo, o Congresso se mobilizou e aprovou uma lei dizendo justamente o oposto, falando, não, os planos de saúde podem também oferecer tratamentos, ou devem oferecer tratamentos, mesmo aqueles que não estão dentro do rol taxativo da ANS, porque, às vezes, tratamentos analógicos, aqueles, mas que não estão ali previstos, ficaram de fora e eram tratamentos importantes, né? Então, olha como que, a partir de uma decisão judicial, tomada talvez por um órgão que não deveria estar tomando aquela decisão sobre aquele tema, o órgão representativo com efetivo poder para fazê-lo, vai lá e toma a decisão, né? Então, o Legislativo se mobilizou, e a gente pode se perguntar, né, doutora, será que o Legislativo teria se mobilizado se não fosse essa decisão? Tá? Então, eu acho que essa que é a importância, né? Promover esse diálogo e os direitos fundamentais se realizam efetivamente. Obrigado, Daltro, obrigada, professora Carmela. Agora vamos passar a palavra à professora Rosane. Por favor, professora. Então, boa tarde a todos, uma imensa satisfação estar participando deste programa da Escola Judicial da Primeira Região. Também dizer o quanto eu fiquei encantada com o teu trabalho, Daltro. Aqui nós não estamos numa posição de examinadores da banca, a gente percebe que esse processo, por óbvio, tanto que você já publicou, você passou, e é incrível e gratificante a forma que você estruturou o seu trabalho, trazendo em cada capítulo, não é, uma síntese, o que fazia com que a gente retomasse alguns pontos e, mesmo não transitando significativamente na área de direito constitucional, mas direito trabalhista, a gente conseguia compreender o objetivo, a problematização do teu trabalho. Então, parabéns, e esse momento aqui ele é um momento dialógico, sim, um momento de aprendizagem, de enriquecimento, e muito gratificante também saber que a escola torna público, coloca o conhecimento para fora dos muros, porque certa feita, não é, conversando com alguns magistrados e outros servidores, né, do Poder Judiciário, diziam assim, mas qual o papel da academia? Porque a academia fica refletindo, escrevendo, teorizando, mas quem tem a caneta somos nós. E isso foi muito impactante para mim ao ouvir isso e refletir. E de repente surge esse convite aí do Dr. Fábio, por meio da doutora Daniela, e nos trazendo ilustres e pequenos, mas grandiosos exemplos, como essa experiência, né, significativa de fazer reflexão em cima de temas que são pontuais e importantes para todo cidadão brasileiro, né, e que não fica dentro do muro, dentro da bolha, e que de alguma forma contribui para o conhecimento, a transformação dos leitores e os sujeitos que estão aqui conosco ouvindo, assim como também nos transforma. Então, vou fazer as minhas perguntas, não é, que me levaram a retomar, a pensar numa pequena obra, né, a Constituição, um pedaço de papel. Quem não leu este pequeno livro, mas significativo, né, quando a discussão era compreender sobre a atuação, o protagonismo dos nossos guardiões da Constituição no Brasil. E muito bem colocado antes pela doutora Carmélia, nós passamos um período no Brasil com maior segurança jurídica, um período que percebemos um STF muito mais protagonista, ativo, tomando decisões em situações polêmicas, como, por exemplo, a lei de biossegurança, o casamento homoafetivo, a antecipação terapêutica do parto, no caso da DPF 54, dos fetos anencefálicos, não é? A análise até de um habeas corpus envolvendo as mães gestantes presas, a discussão sobre a prisão domiciliar, algo que no direito argentino, na Argentina, já se vê com outra perspectiva, mas o nosso STF
trouxe esta, né, esta posição, esta leitura ou literatura estrangeira, diga-se de passagem, ou aplicação ou decisão no direito argentino e tomou uma posição sensata. Então, sobre o ativismo judicial que você mencionou no teu trabalho, pergunto se o fato do Poder Judiciário, o STF, estar tomando decisões, né, isto não representa uma lacuna, uma ausência dos outros poderes responsáveis no que diz respeito a efetivar as políticas públicas no Brasil? Essa é a primeira pergunta, mas para a gente ir conversando um pouco nesse tempo que nos resta. E também a minha segunda pergunta, as políticas públicas que o Poder Judiciário tem elaborado ou buscado implementar no Brasil, você entende que elas são políticas públicas ou elas são políticas compensatórias? Então, seriam essas as minhas perguntas em um primeiro momento. Obrigado, professora Rosane. Bom, com relação à primeira pergunta, né, eu vejo dois problemas que acabam fazendo com que o STF assuma essa postura mais ativista acerca de questões de natureza política, no sentido de questões que deveriam ser dirimidas na esfera política, né? A primeira, como eu tinha até comentado, né, essa crise, a gente vive por uma certa crise de representatividade, seja pela percepção da própria sociedade com relação ao papel que os seus representantes têm exercido no parlamento ou mesmo no executivo, né? Existe uma desconfiança larga da sociedade em relação à efetividade do trabalho que o legislador tem feito para justamente criar leis que vão beneficiar a sociedade, ou que os governantes no executivo elaborem políticas públicas efetivas, né? Então, essa crise de representatividade acaba levando certas questões a desaguar no STF, né? Mas isso começa na base, inclusive, né? Porque questões de fornecimento de medicamento, por exemplo, desaguam aos montes. Eu, na época, era estagiário na Procuradoria-Geral do Estado, início do século atual, tá? Eu era da Procuradoria de Serviço Público e já tinham muitos processos, muitas ações nesse sentido, né? Mas, para além desse problema, existe uma crise dialógica, me parece, ainda mais com a polarização, com esse binarismo político que a gente está vivendo, dentro da própria instituição parlamento, dentre as instituições parlamento e executivo, o que dificulta também que eles cheguem a um consenso interno sobre elaboração legislativa e políticas públicas. E tem um outro problema adicional que me parece a gente, muitas vezes, sem dúvida, a democracia é um governo da maioria, porém, não é um governo só para a maioria, né? O constitucionalismo, inclusive, é um contrapeso à democracia, no sentido de levar à percepção de que os direitos das minorias, assegurados pela Constituição, também precisam ser respeitados e considerados, né? A ideia da teoria da justiça do John Rawls, por exemplo. Então, muitas vezes, pautas minoritárias não são levadas efetivamente em consideração pelo legislativo, e essas pautas minoritárias acabam recaindo também no judiciário, né? E aí, já pegando um gancho da pergunta que a senhora colocou, muitas vezes eu acredito que o papel do judiciário acaba sendo mais compensatório do que propriamente a elaboração de uma política pública, até porque, como a gente sabe, não é papel do judiciário elaborar política pública, mas determinadas questões precisam ser dirimidas. E já que os órgãos representativos, a sociedade espera deles, eles não estão fornecendo para a sociedade, como a senhora mesma mencionou, a questão do casamento homoafetivo foi decidida pela STF em 2011,
Na época, a então senadora Marta Suplicy apresentou um projeto de lei para alterar o Código Civil e permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E esse projeto até hoje não se concretizou. Quer dizer, mais de 11 anos, os casais homoafetivos, eles se baseiam, casam, contraem união estável a partir de uma decisão judicial, mas, obviamente, isso não é o ideal. O ideal é que eles tivessem uma lei que os resguardasse, né? Discutir a lei de biossegurança, pesquisa com célula-tronco, né? Discutir de maneira mais ampla, porque está na pauta do dia, se pode ou não descriminalizar o aborto. São questões que não deveriam ser tratadas a prioristicamente, como estão sendo, pelo STF ou por uma corte, né? Porém, como os órgãos representativos não se debruçam, no meu entender, ou não têm se debruçado com o cuidado e com a consideração necessária para pensar, olha, temos um pensamento majoritário, mas e o direito dessa minoria ou daquela? Será que a gente não merece a nossa consideração também da mesma forma ou com a mesma grandiosidade? Então, acaba recaindo no STF, e é ruim, né? Que recaia com essa natureza, como se fosse uma compensação. Olha, já que eles lá não estão fazendo, a gente faz aqui, né? Então, eu acho que acaba tendo essa natureza, porque não deveria. Eu realmente acho que não deveria partir do STF ou do Judiciário a solução desses problemas, mas eu acho que eles poderiam construir, como o trabalho diz, dialogicamente essa solução. Muito bem. Eu também gosto da Nancy Fraser, quando ela trabalha a questão da representatividade e vai ao encontro do que tu propõe no teu trabalho e que tu arguiu muito bem nas tuas exposições aqui, quando questionado. Então, mais uma vez, parabéns, é um excelente trabalho e que nos remete a refletir e reconhecer que mesmo em tempos de estarmos um pouco desacreditados nas instituições, inclusive a família enquanto instituição, né, passa por transformações, mesmo nestes tempos sombrios, que logo venha o sol, não é? Conseguimos ver no teu trabalho o papel significativo e de formiguinha que o poder judiciário, as pessoas que constituem esse poder, tentam fazer quando labutam pelas minorias. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade de ter lido o teu trabalho. Eu que agradeço e fico muito feliz com as considerações. Obrigado. Obrigado, professora Rosane. Obrigado, Daltro. Foi um prazer recebê-los aqui no programa Em Tese da Escola Judicial. De fato, o tema que o Daltro aborda na sua dissertação, ele dá margem para muitos outros programas. Mas, certamente, agora, como ele é doutorando, já está numa outra etapa da sua linha de pesquisa, num futuro próximo, esperamos poder recebê-lo aqui de novo, e quem sabe com a mesma composição da banca, chamando de banca aqui, para a gente analisar como caminhou a reflexão do Daltro no mundo do direito constitucional, que ele gosta tanto e que dá muito pano para manga, dá muito tema para a gente discutir. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, e eu passo a palavra para as considerações finais de cada um. Primeiro, por favor, a professora Carmela, seguindo a mesma ordem de exposição, depois a professora Rosane e, por fim, o convidado Daltro. Professora Carmela. Professor e doutor Fábio, muito obrigada pelo convite em nome da Escola Judicial, é uma grande satisfação estar aqui. Professor Daltro, parabéns pelo trabalho, e eu separei uma frase de uma pessoa que eu acho que agora no doutorado vai muito ao encontro do que tu está falando, que eu não sei se tu já pesquisou, que é o José Geraldo de Souza Júnior, que foi reitor da UNB, e ele fala, vou dizer a frase para encerrar: o foco principal dos dilemas e dificuldades de grande parcela da populacional que vive à margem dos avanços culturais residem os complexos desafios para o acesso e democratização da justiça, que podem ser enfrentados a partir de um direito crítico e de uma abordagem humana não hierarquizada, como pretende o direito achado na rua. Então, eu encerro essa participação agradecendo mais uma vez, parabenizando, e sendo uma satisfação de estar nesse diálogo aqui sobre esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, professora Carmela. Professora Rosane. Então, eu reitero a minha satisfação de estar aqui com vocês
E também penso que é um espaço para a gente contribuir, a gente começa a lembrar de alguns autores, estou pensando no Bauman, no Zygmunt Bauman, quando ele fala, quando ele nos deixou um legado de obras maravilhosas e dizendo que não há paz num lugar que não tiver justiça, em outras palavras. E isso é muito significativo. Então, nós precisamos cada vez mais dialogar, nós precisamos cada vez mais encontrar caminhos e possibilidades para realmente efetivarmos a justiça e assegurarmos, né, a paz como uma das ODS, né, já que nós estávamos antes comentando sobre a Agenda 2030. E também um autor que eu gosto muito, que é o Harari, e ele tem uma obra recente direcionada às crianças, não é? Que é sobre a cooperação. Então, se não existir cooperação entre as mulheres e os homens neste nosso planeta, a humanidade, ela não ela findará. Então, nós precisamos cada vez mais de diálogo e cooperação para garantirmos a nossa sobrevivência e também garantirmos, não é, a sobrevivência das demais gerações. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosane. Dalton, por favor, suas considerações finais. Queria mais uma vez agradecer, doutor Fábio, agradecer à Escola Judicial, agradecer a todos os servidores da Escola Judicial que tiveram em contato comigo constante e facilitaram a minha presença aqui. Um prazer enorme estar participando, estar contribuindo e espero incentivando que outros servidores também participam desse programa tão importante. Agradecer muito também a presença das duas professoras, a professora Carmela e a professora Rosane. Adorei o debate, realmente, né, seria perfeito a gente poder continuar esse debate, porque não apenas é importante, como foi muito agradável. E como consideração final, de fato, né, em última análise, para além desse debate mais direcionado e objetivo sobre diálogo entre as instituições e realização de separação dos poderes, eu acho que esse trabalho ele fala muito sobre democracia, né? A democracia que a gente espera, que a gente quer, e isso me chama muita atenção. Como o professor Dr. Fábio falou, vai ao encontro do que eu estou estudando atualmente. Hoje mesmo, então, aproveito esse gancho para fechar. Hoje mesmo a gente estava debatendo um texto do Guilherme O'Donnell, lá na PUC, que eu voltei para a PUC, né? Estado, Agência e Democracia. E ele justamente dizia que o Estado ele não existe apenas para ser o conjunto das suas burocracias, das suas estruturas e exercer o uso coercitivo da força, né, do poder de polícia. O Estado ele é o conjunto dos seus agentes, né, daí a expressão agência. E os seus agentes são os seus cidadãos, né, que podem exercer livremente o seu direito de escolha de maneira consciente. E justamente é nesse momento que nós, enquanto cidadãos, enquanto agentes do Estado, a gente deposita as nossas esperanças nos representantes que a gente escolheu e a gente espera que eles trabalhem em função do bem nosso, de toda a sociedade, não apenas dos nossos interesses, mas dos interesses da sociedade como um todo. Então, que isso sempre seja a pauta, né, da vida política e que, eventualmente, quando haja esse contato entre legislativo, executivo e judiciário, eles não percam isso de vista, né? E mantenham esse diálogo aberto para que a gente sempre esteja caminhando no sentido de promover direitos fundamentais, o bem-estar e o bem-interesse da sociedade e, com isso tudo, em última análise, a gente vai estar promovendo a democracia que a gente espera e que a gente espera que se mantenha viva e plena, né? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Nós te agradecemos mais uma vez. Dalton, obrigado a você também que esteve nos assistindo até agora e aguarde os próximos programas do nosso Em Tese da Escola Judicial do TRT-RJ. Até a próxima.